Muito boa noite, meus amigos. Estamos de volta pela rede CNT para mais um Jogo do Poder. São 23 horas. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha e o nosso convidado hoje é o empresário Mário Celso Petralha. Boa noite, muito obrigado por ter gentilmente acolhido o convite da produção. Nós que agradecemos a oportunidade e a participação aqui do teu programa. Eu sou curitibano, né? Boa parte da minha vida eu morei em Curitiba, tive que morar um pouco em Paranavaí em função de uma circunstância que aconteceram na minha vida, mas eu sou um curitibano, vivo aqui, né? E me lembro de tê-lo visto pela primeira vez pessoalmente numa noite dessas aqui, na CNT. Você vê aqui no no Balanço Esportivo, que é o programa que nos antecede aqui. Uma figura que se popularizou em Curitiba, que todo curitibano sabe quem é, né? Mas afinal de contas, antes do futebol, antes de ser o Mário Celso Petralha, que todo mundo conhece, o que você fazia afinal de contas? Faço, né? Eu sou empresário, eu não sou como você, não tive o privilégio de nascer em Curitiba. Eu sou gaúcho, nasci no interior do Rio Grande. Meus pais vieram para o Paraná em 53, viemos todos juntos, somos 8 irmãos. Essa história todos conhecem. E eu estudei aqui, iniciei meus estudos, meu trabalho nas nossas empresas e fiz política, né? Participei de várias eleições aí no grupo do Jaime Lerner. Depois, em 95, acabei indo para o futebol, o Atlético Paranaense. Não quis ser político, nem trabalhar nos governos. Então, preferi dedicar a minha atenção um trabalho comunitário, um trabalho dessa paixão, que é o futebol, no Atlético Paranaense, que sempre foi o grande amor da minha vida. Eu fui morar nos fundos ali da Baixada e logo me tornei fanático, torcedor. Então, fiz praticamente tudo na vida, desde menino, trabalhei muito cedo, começando, e tive um relativo sucesso nas nossas empresas. E hoje tenho me dedicado aí a alguns negócios, saí do operacional, não participo mais de nenhuma diretoria, de nenhum conselho, continuo acionista e tem aí. Agora, o que faz um empresário bem-sucedido sair da atividade empresarial, não sair não, mas ir para outras atividades, como por exemplo a política, né? Você é um militante político, desde que eu ouço falar de você, você está envolvido com campanhas. E aí para São vocações, essa área do futebol? Vocações. Eu acho que eu sempre procurei alternar a minha vida em várias partes, né? Você não pode se dedicar a tua vida toda a uma coisa única. Então, assim como a família, cresci aqui, me casei aqui, tenho meus filhos, meus netos, né? As empresas, a política, o futebol, meus amigos, entende? Então, agora, o que me levou realmente à política foi uma coincidência de amizade, né, das nossas mulheres. A minha mulher era muito amiga da Fanny, da nossa querida Fanny, que infelizmente já nos deixou. E ali eu entrei para ajudá-los e acabei ficando até 97. Né? Mas o futebol, o que me levou foi realmente paixão, amor pela causa, amor pelo meu clube. E o nosso clube estava realmente passando uma dificuldade muito grande naquela época e resolvemos ajudá-lo. E um grupo, né, colaborando e trabalhando, e tivemos um sucesso, porque o nosso case é reconhecido no mundo inteiro. Né? Me diga uma coisa, em que medida uma pessoa que é do ramo empresarial, portanto, empresário bem-sucedido, tem um pressuposto, tem que conhecer gestão. Exatamente. Você não vai a lugar nenhum no mundo empresarial se você não tiver uma noção boa de gestão. E o Estado brasileiro necessita muito de gestão e o futebol brasileiro também. Eu sou, apesar de ter nascido em Curitiba, essa minha passagem para o Paranavaí me fez ser santista. Sou um torcedor do Santos. Que pena. Devia torcer para os times da tua terra. Pois é, exceto nos dias em que os times do Paraná não jogam contra o Santos, eu sou torcedor de qualquer time do Paraná contra qualquer time de fora daqui, né? Claro. Eu estou acompanhando agora a experiência que o Santos está vivendo, né? Com o Luiz Álvaro,
que também é uma figura vinda do meio empresarial, com uma capacidade de gestão muito grande, e está fazendo uma revolução no Santos. Progressos assim, que é fácil de perceber, né? O que uma figura com essa noção pode fazer pelo futebol? Você entrou no Atlético num período logo depois das eleições de 94. Exatamente, né? Nós ajudamos o Jaime a ser governador, já havíamos ajudado na prefeitura em 88. Né? E eu não quis nenhum cargo, né, no poder público, porque não tenho vocação. E a minha forma de ser, de agir, de realizar, né, não pode depender dessas condições da democracia, entre aspas, né, dos três poderes, essa máquina que se tornou, né, o poder público brasileiro. Então eu preferi ir para o futebol, que é um bem público também, mais fácil de conduzir, né, e com resultados mais imediatos. Mas o futebol é um mundo empresarial, o futebol se tornou um grande negócio. A impressão que a gente tem do futebol brasileiro de que as pessoas que ao longo, historicamente, se envolveram com o futebol não são pessoas vocacionadas para aquilo ali, né? E que iam por interesse. Isso já passou, né? Você acha que já passou? O futebol brasileiro já superou isso? Já, felizmente. Por quê? Porque o futebol se tornou um grande negócio e caríssimo. Não? Então não tem mais como mecenas, como políticos assinarem um cheque no final do mês e pagar a conta. Não? Nós, quando começamos, os valores eram irrisórios. O Atlético Paranaense faturava, a receita, né, era insignificante, e consequentemente as despesas também. Um jogador ganhava... Você veio logo depois do Farinhaque, né? Não, depois do Farinhaque veio o Ussenreich, né, que não concluiu a gestão, e nós concluímos parte da gestão do Ussen, né, e depois seguimos. Isso em 95. O Farinhaque era uma figura com esse perfil, do velho dirigente, lá... porque o momento Vicente do futebol, Mateus, né? O momento do futebol era outro, né? E depois houve a reforma, né, do negócio de futebol na Inglaterra, sempre eles, né? São os inventores e também fizeram a primeira grande revolução nos anos 80. E de lá para cá, isso aí explodiu. Né? Nós temos alguns números assustadores, né? Com a evolução do que se tornou esse business, esse negócio no mundo, que é o futebol. E cada vez mais, o futebol precisa de profissionais. Dias atrás para amadores mais. Né? Eu vi uma entrevista do Luiz Álvaro no programa de esporte, quando estava aquele debate sobre o Neymar ficava, não ficava, ele dizia que o Neymar ia ficar, ele ia resolver esse assunto do Neymar, o Neymar ia ficar, e o Ganso ia ficar também. E ele dizia o seguinte, eu achei interessante a afirmação dele, a convicção dele. O Neymar não vai e daqui a um ano e meio nós vamos trazer. O futebol brasileiro vai começar a trazer jogadores de fora para jogar aqui, porque nós estamos passando por uma fase virtuosa da política econômica. Uma série de coisas, mas principalmente... Você concorda com isso? Totalmente. Isso, eu tenho alguns números, por exemplo, em 96, depois que nós entramos, a Globo pagava pelo todo o Campeonato Brasileiro, 24 clubes, 10 milhões e 800 mil reais ou dólares, era um por um. 97 para cá começou o grande crescimento. O ano que vem, em 2012, serão 1 bilhão e 100 milhões 10 milhões de dólares para 1 bilhão. E 100. 110 vezes cresceu, né, de 96 até 2012, em 16 anos. E moeda forte, né? Nós estamos aí com o real nesse período todo. Fácil ver o que vem por aí, então. E os salários também, por exemplo, eu sempre cito um outro exemplo do nosso treinador em 2001, quando fomos campeões brasileiros. Aliás, estamos comemorando 10 anos da conquista, faremos uma grande festa no domingo, com os nossos craques, que viram, nossos heróis, uma conquista da nossa história. Eles têm que ser respeitados, têm que ser considerados. O nosso treinador ganhava 30 mil reais mês, foi campeão brasileiro. Agora, esta administração contratou técnicos por 400, 360, 400 mil reais mês.
né? Então, você veja a evolução dos custos, consequentemente, tem que ter a mesma curva das receitas, né? Senão qualquer um quebra. Então, Tá, ok. realmente... Eu vou ter que chamar um intervalo e voltamos em seguida para a sequência do bate-papo com o Mário Celso Petralha. Eu estou tentando recuperar meu sinal de Twitter aqui e voltando nós vamos assegurar a participação de todo mundo. Daqui a pouquinho eu volto. (23h11), voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo no Jogo do Poder de hoje com o Mário Celso Petralha. Bom, então, na sequência do primeiro bloco, a conclusão tua é de que o futebol brasileiro vai se transformar, né? Essa conversa do Luiz Álvaro, de que ele vai trazer gente para o Brasil, em vez de os craques irem embora para a Europa, nós é que vamos trazer craques para cá, é uma realidade. Com algumas exceções. No caso dele, né, o Neymar, ele conseguiu, não? Por ser o Santos, por ser um fenômeno esse menino, um patrocínio para preservá-lo, conservá-lo até esse campeonato aí do mundo e, quem sabe, até a Copa do Mundo de 14. Mas dificilmente jogadores desse nível o futebol brasileiro vai conseguir, né, manter aqui jogando. Por quê? Nós não temos condições de comprar jogadores, né, aos níveis que o mercado europeu, para esses fora de série, pode pagar. Veja, um Real Madrid, um Barcelona, um Chelsea ou um Manchester United faturam 450, 500, quase irão o ano que vem para 500 milhões de euros de faturamento, né? De receitas. Então, alguns jogadores não teremos condições de competir. Você acredita que a Europa vai continuar mantendo esses níveis de receita dos seus clubes com essa crise que está... Eu acho que o futebol vai demorar um pouquinho mais para chegar. A crise, entende? O entretenimento o futebol é um grande negócio. Pode ser que tenha algum efeito menor, não? Mas a retomada, a capacidade da Europa também é muito grande e o futebol não creio que vai sentir muito, né? Alguns países estão sentindo mais, o caso de Portugal, Espanha, né? Porque realmente a economia foi muito mais agravada, né? Mas no caso da Alemanha, Itália, também tem problema, mas a Inglaterra, que são os grandes clubes, não vejo. Agora, o Santos, né, ele tem você como santista, tem esse handicap, né, da era Pelé. Né? Pelé deixou a sua marca, né, eterna para o Santos. E teve também a felicidade, uma política de formação, que sempre foi a nossa, né, estratégia, que houve uma descontinuidade agora nesses 3 últimos anos, de uma forma burra, né? Criou a geração Robinho, e foi bicampeão brasileiro, né? E quase foi campeão da Libertadores, foi vice, né? Perdeu para o Boca Juniors. E agora a geração Neymar, né? E Ganso. Né? É sorte, né? Não é sorte, competência, né? Competência. Buscar meninos, investir. Agora, o futebol brasileiro também sofre essa questão do poder econômico. Os clubes com mais poder econômico estão em São Paulo e no Rio de Janeiro. Pouco lá daí em Minas Gerais, aí o Rio Grande do Sul. E Rio Grande. Né? O que fazer para furar esse bloqueio, contra essa lógica fora, como nós estamos? É o projeto do Cap Gigante. Muito boa a tua pergunta. Nós tivemos um crescimento nesses últimos 15 anos, o nosso Atlético, não é muito grande, mas nós batemos no teto, ou seja, hoje nós somos considerados o 13º clube do Brasil. Tem 4 do Rio, 4 de São Paulo, 2 de Minas e 2 do Rio Grande. Né? Então, o nosso projeto de investimento em transformação, em formação, na marca, de fazer este investimento na infraestrutura da Copa, da Arena Copa, mais a Arena Olímpica, um projeto que nós vamos lançar já em seguida, o programa que nós tivemos ainda, a condição de segurarmos e não entregarmos o nosso clube para a OAS, ou seja, para um grande empreiteiro, como praticamente todos os estádios aconteceram, desde o Rio Grande, né, os privados. Aliás, há quem diga que esse foi um problema do Paraná ter ficado com poucos jogos. Não. Você não acha que foi isso? Não, absolutamente. Não.
é que realmente o número de lugares. Né? Nós temos 40 mil lugares, 42.500 lugares, entende? Então eles destinarão um número maior de jogos para os estádios maiores. Né? Mas não é, isso é intriga da oposição. Sim. Mas nós faremos esse projeto de alavancagem com independência. O clube não tem dívidas passadas e não terá futuras. E com isso nós faremos, por isso que estamos dizendo que os próximos anos o Atlético Paranaense estará entre os principais clubes brasileiros. Chegaremos entre o quinto e o sexto com toda certeza, porque temos um patrimônio que gerará receitas, temos o melhor centro de treinamento do Brasil, aproveitaremos para voltar a formar jogadores, não precisaremos mais vendê-los, porque antigamente o Atlético precisava investir em patrimônio, não tinha na sua história a sua infraestrutura pronta, mas daqui para frente